Primeiro de tudo, deixa eu falar diretamente com você que trabalha muito, espera o salário cair na conta e já sente aquele aperto só de pensar nas contas do mês. Esse vídeo é para você que está cansado dessa roda viva, porque a grande verdade é dura, mas precisa ser dita. Viver só de salário, dependendo do INSS lá na frente e rezando para o FGTS salvar alguma coisa, dificilmente vai te levar para a tranquilidade financeira que você merece. Muita gente olha para os mais ricos e pensa que eles chegaram lá porque ganham um salário absurdo ou tiveram sorte, mas na prática quase nunca é assim. A diferença deles não é o holerite, é o jeito de usar o dinheiro. Os verdadeiramente ricos, no Brasil e no mundo, têm uma coisa em comum. Eles são donos de algo que gera renda mesmo quando estão dormindo. Podem ser donos de negócios, de imóveis, de ativos financeiros ou de habilidades muito valiosas. Enquanto isso, a maioria dos trabalhadores é dona apenas do próprio tempo e da própria força de trabalho. Quando o corpo cansa ou o emprego acaba, a renda desaparece junto, e é por isso que tanta gente vive com medo do futuro. E é exatamente aqui que entra o objetivo desse vídeo. Mostrar como qualquer trabalhador brasileiro, ganhando pouco ou ganhando bem, pode usar uma regra simples para transformar o salário em um plano real de construção de patrimônio. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal Trabalhista Legal Finanças, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que vive dizendo que nunca sobra nada no fim do mês, porque hoje a conversa é muito séria. E se você quer um passo a passo simples para organizar o dinheiro e começar a investir, o canal indica um curso completo para iniciantes. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Agora vamos direto ao ponto. E eu quero que você fique comigo até o final, porque além de explicar a regra passo a passo e o detalhe que cada passo depende do outro, ainda vou fazer uma simulação real com um salário comum, mostrando em números o impacto dessa organização ao longo dos anos. Então veja a sequência completa. Vamos começar entendendo uma coisa que quase ninguém te contou na escola. A maioria dos ricos não ficou rica porque ganhava muito, e sim porque aprendeu a ser dono de alguma coisa e a organizar o próprio dinheiro com inteligência. Existem 4 grandes grupos que costumam construir riqueza: empreendedores, investidores, herdeiros e pessoas com habilidades raras e muito valorizadas, como grandes artistas, atletas de alto nível ou profissionais extremamente especializados. Todos esses grupos têm uma linha em comum. De algum jeito, eles são donos de um pedaço da máquina que gera dinheiro. São donos de empresas, de imóveis, de ações, de fundos, de marcas pessoais ou de talentos que ninguém substitui facilmente. Já quem vive apenas de salário, sem nunca comprar ativos, sem nunca desenvolver habilidades mais valiosas, acaba preso em um ciclo escondido, em que trabalha o mês inteiro só para pagar contas e repetir tudo de novo no mês seguinte. É uma espécie de escravidão moderna, só que com cartão de crédito, boleto, financiamento e aquela sensação de que a vida está passando e você está sempre correndo atrás do prejuízo, sem construir nada sólido para o futuro. Mas a boa notícia é que mesmo sem herança, sem empresa e sem salário milionário, existe uma forma de começar a virar esse jogo usando exatamente o mesmo dinheiro que hoje só entra e sai da sua conta sem deixar rastro. E é aqui que entra a estrutura que vamos usar ao longo de todo o vídeo. A regra 20-10-60-10, um jeito simples de dividir qualquer salário em 4 partes que conversam entre si e constroem equilíbrio financeiro. Essa regra funciona assim: 20% da sua renda vai para crescimento financeiro, 10% vai para a estabilidade, 60% ficam para os gastos essenciais e 10% são reservados para recompensas conscientes. Reparou que não tem mágica? Não é fórmula para ficar rico da noite para o dia, é organização. O segredo é que, quando você aplica esse modelo de forma disciplinada, o tempo começa a trabalhar a seu favor em vez de contra você. Talvez hoje você não consiga aplicar exatamente esses percentuais. E tudo bem. A ideia não é te esmagar com culpa, e sim te mostrar um norte.
Você pode começar com menos e ir ajustando até chegar perto dessa divisão. Vamos começar pelo coração da regra, que são os 20% do crescimento. Esse é o dinheiro que não vai para a conta, não vai para supérfluo, não vai para tapar buraco. Ele existe para comprar ativos e habilidades. Quando falamos em crescimento financeiro, estamos falando de tudo que coloca mais dinheiro no seu bolso ao longo do tempo. Investimentos, conhecimento, habilidades que aumentam o seu valor no mercado e oportunidades bem escolhidas. Para o trabalhador brasileiro, o primeiro degrau de crescimento costuma ser a renda fixa. Coisas como o Tesouro Selic, CDB, com liquidez diária e outros títulos simples já são um começo muito melhor do que deixar dinheiro parado em conta corrente. São investimentos que, em geral, acompanham a taxa básica de juros e entregam uma rentabilidade interessante com risco bem menor que bolsa ou cripto. Não é o que vai te deixar milionário sozinho, mas é uma base sólida para começar. O degrau seguinte são os fundos de índice, os famosos ETFs, que permitem investir em várias ações de uma vez só, sem precisar escolher empresa por empresa. É como comprar um pedaço inteiro do mercado em vez de apostar em um único nome. Depois vem os fundos imobiliários, que são como condomínios de investimento. Várias pessoas colocam dinheiro para investir em galpões, shoppings, lajes corporativas, recebendo aluguéis mensais proporcionais à sua participação. Mais à frente, entram as ações de boas empresas com histórico de lucro, pagamento de dividendos e negócios que você entende. O foco aqui não é especular, e sim se tornar sócio de negócios que geram resultado ano após ano. Além dos investimentos financeiros, existe um tipo de crescimento que muita gente subestima: o crescimento por habilidades. Aprender algo que aumenta o valor da sua hora de trabalho pode multiplicar a sua renda de forma impressionante. Estou falando de habilidades como vendas, edição de vídeo, programação, instalação de energia solar, manutenção de ar-condicionado, montagem de móveis, suporte técnico, serviços de reparo, entre tantas outras áreas com alta demanda. Quando você investe em um bom curso, ferramenta ou capacitação e começa a ganhar mais por causa disso, esse retorno pode ser muito mais rápido do que qualquer investimento financeiro tradicional, e ninguém pode tirar esse conhecimento de você. Para você sentir o peso desses 20% de crescimento, vamos imaginar 2 trabalhadores. Um começa a investir mais cedo, com pouco dinheiro. O outro espera 10 anos para começar, mas coloca mais dinheiro por mês. Suponha que a pessoa 1 comece com 20 anos, investindo R$ 500 por mês, em investimentos que rendam, em média, 12% ao ano no longo prazo. Ela segue firme por 40 anos, até os 60 anos de idade. Nesse período, ela vai ter investido R$ 240 mil de dinheiro próprio. Já a pessoa 2 decide começar só aos 30 anos, investindo R$ 750 por mês durante 30 anos, até também chegar aos 60. No final desse tempo, a pessoa 2 terá colocado do próprio bolso R$ 270 mil, ou seja, R$ 30 mil a mais que a primeira. À primeira vista, parece até mais esforçada, porque investiu um valor maior. Só que, quando olhamos o resultado, a história muda completamente. A pessoa que começou cedo, mesmo investindo menos por mês, termina com um patrimônio muito maior, podendo chegar perto do dobro do patrimônio da pessoa que começou depois. Isso acontece porque o tempo é o ingrediente mais poderoso dos juros compostos. Cada ano extra investindo é como adicionar mais andares em um prédio que continua crescendo em cima do que já foi construído. Agora vamos falar dos 10% da estabilidade, que é o dinheiro responsável por te manter no jogo, mesmo quando a vida te der uma rasteira. Aqui entra o famoso fundo de emergência, ou fundo de estabilidade. Pensa em situações comuns: perda de emprego, queda na renda, doença na família, um conserto caro no carro, uma geladeira que queima, uma infiltração na casa. São essas coisas que, quando pegam você desprevenido, jogam tudo para o alto. Sem reserva, a saída costuma ser cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e renegociação eterna.
Quando você percebe, está trabalhando para pagar juros e não para construir o próprio futuro. Por isso, esses 10% da regra são sagrados. Eles não existem para render muito, existem para te proteger. É um dinheiro que precisa ficar em algo seguro, com liquidez rápida e o mínimo de risco possível. Como calcular o tamanho do seu fundo de estabilidade? Primeiro, some seus gastos realmente essenciais do mês: aluguel ou prestação, alimentação, contas básicas, transporte, remédios e tudo o que você precisa para manter a vida funcionando. Suponha que essa soma dê R$ 2.300. Agora multiplique esse valor por 5 meses. O resultado é R$ 11.500, que seria uma meta de reserva para te segurar em um período mais difícil. A ideia é que, todo mês, pelo menos 10% da sua renda vá para esse fundo até você atingir esse valor. Se ganhar R$ 3.000, por exemplo, seriam R$ 300 todo mês, caminhando nessa direção. E onde guardar esse dinheiro? Em investimentos muito conservadores, de preferência com liquidez diária, como um CDB simples de banco sólido ou um fundo de renda fixa com baixa taxa e resgate rápido, sempre conferindo os custos envolvidos. A segunda tática é a promessa de reposição. Sempre que você usar o fundo para alguma emergência real, combina consigo mesmo que, no próximo salário, o primeiro dinheiro a ser reposto é justamente o que saiu da reserva. A terceira tática é usar pequenos valores esquecidos a seu favor. Reembolsos. 13º, uma parte de horas extras, restituição de imposto de renda, tudo isso pode ser canalizado para acelerar a construção da sua estabilidade. Chegamos agora aos 60% da regra, os essenciais. Esses são os gastos que te mantêm vivo, alimentado, com um teto, com energia, com transporte e com a mínima estrutura para trabalhar e seguir a rotina. O problema é que, na prática, muita coisa que as pessoas colocam na categoria de essencial é, na verdade, luxo disfarçado. Isso cria a famosa inflação de estilo de vida, que faz o padrão subir e o dinheiro desaparecer. Repare como costuma acontecer. A pessoa recebe um aumento, melhora o carro, aumenta o padrão de moradia, passa a pedir mais comida por aplicativo, assina mais serviços e, quando vê, o novo salário está tão apertado quanto o antigo. Para aplicar os 60% com inteligência, você precisa olhar com sinceridade para o seu orçamento e separar o que é mesmo necessário do que é apenas confortável ou status. Essa parte dói, mas liberta. Essenciais são as despesas que, se você cortar, colocam sua saúde, sua segurança ou seu trabalho em risco. Aluguel ou financiamento, alimentação básica, contas de luz, água, internet de trabalho, transporte para o serviço e remédios realmente importantes. Comece cortando o que é claramente supérfluo. Depois renegocie o que for possível. O objetivo é se forçar a viver com 60% da renda para abrir espaço para crescimento, estabilidade e recompensas sem culpa. Agora vamos falar dos últimos 10% da regra, que são as recompensas. Essa parte é muito importante para a sua saúde emocional, porque ninguém aguenta viver a vida inteira só pagando conta e guardando dinheiro. Esses 10% são o seu pote da alegria, um valor reservado exclusivamente para lazer, pequenas viagens, presentes, experiências, momentos em família e coisas que trazem satisfação sem destruir seu planejamento financeiro. O segredo aqui é ter uma conta separada, real ou mental, onde você destina todo mês 10% da sua renda. Ganhou R$ 2.000, 200 vão para esse pote. Ganhou 5.000, 500 vão para o mesmo lugar. Uma regra importante: não vale roubar dinheiro dos outros potes para inflar as recompensas. Se os 10% acabarem antes do fim do mês, acabou. No próximo mês, você recomeça com um novo aporte. Isso faz com que cada escolha de consumo fique mais consciente. Você passa a pensar 2 vezes antes de gastar com aquilo que não é tão importante, porque sabe que o dinheiro do prazer também é limitado. Agora, para deixar tudo bem concreto,
Vamos pegar o exemplo de um trabalhador que ganha R$ 3.000 por mês e aplicar a regra 20-10-60-10, do jeito mais simples possível. Nesse caso, 20% do salário, ou seja, R$ 600, iriam para o crescimento financeiro todos os meses. Esse é o dinheiro que vai para investimentos e habilidades, o dinheiro que trabalha por você. 10%, R$ 300, iriam para o fundo de estabilidade, até ele alcançar o valor ideal calculado com base nos gastos essenciais. Depois disso, esse valor poderia ser redirecionado para acelerar o crescimento ou reforçar as recompensas. Os 60% dos essenciais representariam R$ 1.800 por mês para moradia, alimentação, transporte, contas básicas e demais despesas que realmente mantêm a vida funcionando. E os últimos 10%, mais R$ 300, seriam reservados para o pote da alegria, para que a pessoa conseguisse manter a disciplina sem transformar o planejamento financeiro em uma prisão emocional. Agora imagine esses R$ 600 de crescimento sendo investidos todos os meses, durante 20 ou 30 anos, em uma carteira diversificada entre renda fixa, fundos imobiliários, ações sólidas e, com o tempo, talvez até investimentos no exterior. Com uma rentabilidade média anual de 2 dígitos no longo prazo, esse esforço constante poderia se transformar em um patrimônio de centenas de milhares de reais, ou mesmo ultrapassar a marca de R$ 1 milhão, dependendo da disciplina. Enquanto isso, a reserva de estabilidade completa protegeria essa construção contra imprevistos, evitando que o trabalhador precisasse destruir os investimentos a cada problema que aparecesse no caminho. A parte dos 60% bem ajustada impediria a inflação de estilo de vida de engolir tudo, e os 10% de recompensas manteriam a motivação viva, evitando explosões de consumo por frustração. Talvez você esteja pensando que, com a sua renda atual, não consegue aplicar esses percentuais já no próximo mês. Nesse caso, a ideia é começar adaptando. 20% podem virar 10%, depois 12%, depois 15%. Na prática, o passo a passo é simples, embora não seja fácil. Primeiro, anote sua renda real e seus gastos atuais com sinceridade, sem enfeitar. Entenda para onde o seu dinheiro está escapando hoje. Segundo, defina quanto consegue destinar, já no próximo salário, para crescimento, estabilidade, essenciais e recompensas. Não precisa ser perfeito, precisa ser possível para você conseguir manter por vários meses seguidos. Terceiro, escolha uma corretora confiável, abra sua conta e defina um primeiro investimento simples para os 20% do crescimento, começando pela renda fixa, se você ainda está inseguro com investimentos mais arrojados. Quarto, crie uma conta ou aplicação específica para sua reserva de estabilidade e outra para o pote da alegria. Quanto mais separados estiverem esses valores, mais fácil será respeitar o objetivo de cada um. Quinto, programe transferências automáticas sempre que possível. Em vez de esperar sobrar para investir, faça o contrário. Coloque o dinheiro para trabalhar assim que ele entrar e organize os gastos com o que ficar disponível. Sexto, use oportunidades como o 13º salário, participação nos lucros, restituição de imposto de renda, indenizações trabalhistas e saque de valores esquecidos para dar saltos maiores no crescimento ou na formação da reserva. Antes de encerrar, quero te convidar a dar o próximo passo no seu conhecimento. O canal Trabalhista Legal Finanças indica alguns livros de finanças pessoais que podem aprofundar tudo o que falamos aqui e mudar sua relação com o dinheiro. Procure na descrição os títulos recomendados para aprender, de forma simples e direta, como organizar seu orçamento, investir melhor, entender juros compostos, negociar dívidas e criar uma mentalidade de construção de patrimônio. E se esse vídeo está te ajudando a enxergar o dinheiro com outros olhos, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém da família que você não quer ver depender apenas de um salário mínimo do INSS. Um grande abraço, cuida bem do seu dinheiro e da sua mente, e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no Trabalhista Legal Finanças. Se você assistiu até aqui, já está à frente da maioria, porque a maioria prefere acreditar que nada muda.
Mas, a partir do momento em que você organiza o salário, a vida inteira começa a se reorganizar junto. Então, respira fundo, escolhe um primeiro passo simples e dá esse passo ainda hoje. Não espera a segunda-feira, o próximo mês ou o aumento cair. O melhor momento para começar foi ontem, o segundo melhor é agora. E lembra sempre, o sistema foi montado para te empurrar para consumo impulsivo e dívida fácil. A regra 20-10-60-10 é a forma de você pegar de volta o controle do próprio dinheiro e do próprio destino. Agora sim, obrigado pela sua companhia até aqui. Que essa regra se torne parte da sua rotina e que alguns anos à frente você possa olhar para trás e perceber o quanto a sua vida financeira saiu do piloto automático.